Glória a Deus por essa noite. Obrigada, amor. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Tiago, no capítulo 1. E o versículo 5. Fala assim comigo: Senhor, me ensina a ser constante. Amém? Em nome de Jesus. O verso 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, peça com, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Quando nós lemos esse texto, Tiago fala claramente aqui sobre fé e incredulidade. Porque ele fala o quê? Se alguém tem falta de sabedoria, porque a sabedoria, nós precisamos entender que não é uma sabedoria humana, é a sabedoria que vem de Deus, porque Deus conhece os nossos caminhos, Ele escreveu a nossa história. Então eu preciso entender que quando eu peço sabedoria, eu peço para que o Senhor me dê uma direção clara, objetiva, para que eu tome decisões acertadas e eu não ande em inconstâncias, eu não ande em dúvida, eu não ande perguntando, será que eu vou por aqui ou será que eu vou por ali? Não, quando ele fala, quem tem necessidade de sabedoria, quem deseja sabedoria do alto, peça ao Senhor, porque o Senhor não vai te dar uma medida pequena, Ele vai dar como? Liberalmente. Amém? Então o Senhor não tem uma porçãozinha, Ele tem muito mais para derramar sobre nós. Amém? Mas Ele fala também, peça como? Com fé. Ele fala, peça com fé. Você precisa ter fé, você precisa ter convicção de que o que você está pedindo ao Senhor, Ele vai derramar sobre a tua vida. Então, a sabedoria do Senhor, ela precisa guiar os meus caminhos. Amém? Para que eu tome decisões acertadas e eu não ande erroneamente. Amém? Então, eu preciso falar, Senhor, eu quero sabedoria que vem do alto. Quando nós olhamos para Salomão, ele fez um pedido muito especial para Deus. Porque o Senhor o visitou e falou, pede o que você quiser. Ele já era próspero, já era abençoado, já era rei. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele falou, Senhor, eu preciso que o Senhor me conceda sabedoria, para que eu possa conduzir o teu povo. E o Senhor falou o que para ele? Porque você pediu sabedoria. Vem aqui mais um caminhão de coisas para você. Você vai ser próspero, bendito, diferenciado. Onde você andar, todos vão te reconhecer. Amém? Peça ao Senhor sabedoria. Às vezes a gente pede tanta coisa inútil para Deus. É ou não é? Se a gente para pensar nos nossos pedidos de oração, às vezes dá até uma vergonha. Você fala, meu Deus, que pedido mais sem jeito é esse? Né? Pede sabedoria. O Senhor vai te colocar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as palavras certas. Amém? Não se trata do nosso conhecimento humano. Se trata de um conhecimento que vem do alto, que dirige os nossos passos, que nos guia em caminhos de vitória. Amém? E Tiago fala o que mais? Fala que aquele que não tem fé, ele é inconstante. Porque se ele não crê que Deus pode fazer, ele pode ouvir qualquer coisa que ele vai ser levado de um lado para o outro, assim como a onda do mar, que o vento leva. Então, se eu não tenho fé para pedir, eu posso até pedir, mas se eu não tiver fé, eu não recebo. Se eu não tenho fé para pedir, logo Satanás consegue lançar uma semente no meu coração e me dizer o quê? Que eu não vou viver, que Deus não vai me conceder nada, que eu não tenho condições de receber nada, e aquilo já contamina o meu coração. Então, muitas vezes, num dia a gente está cheio de fé pedindo, eu vou viver, eu vou vencer, e no outro dia acontece tudo diferente. Como o bispo estava ministrando, tem dia que a oração, você para orar e desce fogo do céu, e glória a Deus, aleluia. No outro dia, nada. É desse jeito. Você precisa se esforçar mais para que os céus se movam. Não é porque Deus não está ouvindo a nossa oração,
mas porque o mundo espiritual é tomado por esforço. E a palavra diz que só os que se esforçam se apoderam dele. Se todas as bênçãos estão liberadas para mim nas regiões celestiais, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar posse dela. Eu preciso crer que essa bênção está liberada sobre a minha vida de tal maneira que eu vou viver. Amém? Isso é o que? Convicção. Eu preciso ter convicção disso. Se eu tenho convicção, logo eu tenho fé. Hebreus 11:1 diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, se eu tenho fé, eu espero por algo. Mas eu não só espero, mas como eu tenho convicção de que eu vou viver. A convicção é uma confiança que está firmada no Senhor, que está firmada naquele que eu sei que pode fazer. Não só que pode fazer, mas que vai fazer, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 4. No verso 19. Romanos, aqui ele vai falar sobre fé. E ele, sobre Abraão. E ele fala o quê? Que Abraão não foi enfraquecido na fé. Ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Próximo. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Próximo. E estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Abraão tinha uma convicção. Ele tinha uma convicção de que Deus fez uma promessa para ele, chamou ele, tirou ele de um lugar, mandou ele para outro e falou: de ti eu farei uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos, nem ele nem sua esposa, e quando o Senhor o chama, ele tinha 75 anos. Mas quando Isaac nasce, ele já tinha 100 anos. 25 anos esperando uma promessa que aos olhos humanos era impossível de acontecer. Mas a palavra é tão maravilhosa que ele fala o quê? Ele não se atentou para o seu corpo já envelhecido, nem para o ventre envelhecido de Sara. Antes ele foi fortificado no Senhor, convicto de que aquele que prometeu era fiel, e dando glórias a Deus, caminhando, glorificando, declarando, profetizando que ele viveria a promessa que Deus o tinha feito. Amém? A convicção de Abraão, a palavra diz que a fé dele foi imputada como justiça. Ele foi justificado pelo Senhor. Deus não fazia nada sem antes falar com Abraão. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra porque Ló, seu sobrinho, morava lá antes. Foi fazer o quê? Foi falar com Abraão. Abraão tinha intimidade, Abraão tinha confiança, tinha convicção, tinha certeza. Ele estava plenamente certo de que o Deus que ele servia, que tinha prometido algo para ele, seria realizado. Amém? Hoje nós não temos paciência para esperar. Hoje, se passou 2 minutos, a pessoa não te respondeu no WhatsApp, você fica como? Está online, infeliz, e não responde. Não é? Passou o dia inteiro, a pessoa não respondeu. Você está lá com o coração já em ódio, fervendo em ódio, porque não respondeu. Oh, em nome de Jesus. Vamos acalmar o nosso coração. 25 anos. 25 anos. Deus não vai deixar a gente esperar tanto tempo, porque hoje o Senhor age de outra maneira. Mas é fato que nós precisamos entender que o tempo da espera é necessário. É necessário para quê? Para que eu me fortaleça no Senhor, para que eu aprenda a glorificar, para que eu tenha certeza e convicção no meu coração de que todas as promessas dele se cumprirão, porque ele é fiel. Não é por minha causa, é por causa dele. Não é porque eu sou fiel, mas porque ele é fiel. E a palavra fala que ele não volta atrás da palavra dele, porque os princípios que ele determinou, ele cumpre. Amém? Abraão obedeceu.
Isso é algo que nós precisamos entender. A obediência nos leva a um lugar de descanso no Senhor. Amém? Eu preciso entender que a obediência vai me colocar no lugar de precisão. Deus falou para Abraão: você vai sair de um lugar e você vai para outro. A palavra não fala que ele questionou, fala que ele obedeceu, fala que ele se levantou e foi. E nós vemos vários e vários homens que obedeceram, mesmo que aos olhos humanos era impossível de viver algo, era impossível de viver um milagre. Obedeceram. Obedeceram para que uma promessa fosse cumprida na vida deles. Amém? E eu quero falar sobre Josué, sobre a obediência de um homem que recebeu um grande desafio nas suas mãos. Abre lá a sua Bíblia em Josué, no capítulo 1. Josué, no capítulo 1, a palavra começa falando sobre a morte de Moisés. E no verso 6, Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Então somente, pela segunda vez o Senhor fala: ser muito forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E pela terceira vez o Senhor fala para ele: ser forte e corajoso, não temas, não te espantes. Deus deu uma direção para Josué. E por 3 vezes ele fala: Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, porque Deus sabia que o que Josué estava herdando na mão era uma grande responsabilidade. E uma grande responsabilidade, o nosso coração muitas vezes duvida da nossa capacidade, porque o Senhor nos capacita para fazer, mas muitas vezes nós nos apegamos a nós apenas, e esquecemos de que aquele que é o doador da vida, é o que nos capacita para ir além, para viver as promessas. Ele fala para Josué: Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Aonde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Aonde você for, eu te darei, porque assim como eu fui com ele, eu estou sendo contigo. Você herdou esta promessa. Você vai fazer o meu povo entrar na terra da promessa. Eu te farei bem-sucedido. Se você cumprir os meus propósitos, se você obedecer aquilo que está na minha lei, se você meditar na minha palavra dia e noite, se você não se desviar dos meus caminhos, então você será bem-sucedido. Amém? Às vezes a gente pede tanto para Deus, pede tanto, mas nós não conseguimos obedecer a uma direção do Senhor. Às vezes o Senhor fala: permaneça, espera onde você está, porque ali eu vou te honrar. Mas você fica cheio de coisa e quer sair, quer resolver, a ansiedade vem e você resolve com as suas próprias mãos. E você deixa de viver a promessa, porque você não foi obediente. Porque você não conseguiu ouvir a voz de um Deus que conhece o teu amanhã, que escreveu a tua história, que determinou a tua vitória. Amém? Deus nos chama para um compromisso de responsabilidade e obediência com Ele. Ele fala muito claro para Josué. Fala: Josué, onde você for eu vou te abençoar. Mas obedeça a minha palavra, medite nesta lei dia e noite, não se desvie para um lado, não se desvie para o outro, mantenha o teu foco, mantenha o teu caminho, mantenha o teu coração em mim, mantenha os teus olhos em mim, porque eu vou te honrar. Amém? O desafio de Josué era muito grande,
Imagina, Deus falava com Moisés face a face. Josué ficava lá na porta da tenda só observando. Ele desejou aquele lugar. E ele não só desejou, como ele se firmou neste lugar. Por isso ele recebeu essa herança, esse desafio. E quando nós lemos a palavra, Josué cumpriu os princípios, Josué cumpriu a palavra, Josué viveu a honra do Senhor sobre a vida dele, tanto que lá no capítulo 23 ele vai falar para o povo: medite na palavra, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque a palavra é fiel, aquele que prometeu é fiel, aquele que disse obedeça é fiel para cumprir, aquele que disse permaneça é fiel para te fazer viver as promessas. Amém? A gente precisa tirar o Senhor de um lugar de, muitas vezes, que a gente coloca lá no canto, e colocar Ele à frente das nossas vidas. Eu preciso colocar o Senhor à frente de todas as minhas batalhas. Eu preciso ter uma convicção inabalável no meu coração. Amém? Eu preciso declarar a vitória do Senhor sobre a minha vida, sobre as circunstâncias. Senhor, eu não vou morrer neste lugar, porque o Senhor é o doador da vida. Aqui eu vou viver, aqui eu vou me levantar, aqui eu vou ser honrado. Amém? Aleluia! Esforça-te, tem bom ânimo. A palavra do Senhor é o nosso guia. A palavra fala que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando Deus fala para Josué: medite na minha palavra, é porque a palavra do Senhor é vida, é porque a palavra do Senhor é cura, é porque a palavra do Senhor é transformação, é porque a palavra do Senhor alcança o mais profundo da nossa alma. E muitas vezes a gente começa a ler a palavra, e o Senhor começa a se revelar a nós, e Ele começa a falar conosco das suas promessas, daquilo que Ele tem para as nossas vidas. É nesse lugar, queridos, é no lugar da palavra, é no lugar que eu me deleito diante do Senhor, é no lugar que eu me quebranto diante dEle, Ele se revela a mim. E é nesse lugar que Ele me fortalece, é neste lugar que a minha fé é fortalecida nele todos os dias, que Ele confirma a promessa, que Ele confirma a palavra, Ele não retrocede daquilo que Ele nos prometeu. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma palavra que ouviu sobre a tua vida, a respeito daquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Mas muitas vezes nós não temos paciência, não temos fé, somos inconstantes e paramos no meio do caminho, retrocedemos da promessa do Senhor, porque não obedecemos, porque não ouvimos, porque não sabemos esperar, porque não sabemos glorificar a Deus antes de receber o milagre. Eu preciso glorificar ao Senhor antes que o milagre venha, antes que a situação mude. Eu preciso aprender a glorificá-lo. Eu preciso honrá-lo naquilo que Ele é para mim verdadeiramente. Quem Deus é para você hoje. Eu não posso me relacionar com o Senhor por um milagre, apenas por ganhos. Eu preciso me relacionar com Ele entendendo quem eu sou. O meu lugar nele é o lugar de filha amada, amém? O teu lugar é o lugar de filho, de filha, amados do Senhor. Foi por nós que Jesus morreu. Foi por amor a nós. Não foi por outra causa. Foi por um amor tão grande, para que hoje nós tivéssemos vida e pudéssemos estar aqui, tomando uma decisão de ser constante, uma decisão de andar firmemente nos caminhos do Senhor. O Senhor nos chama para viver este tempo. Não há mais tempo, como o bispo já ministrou aqui, e essa palavra fica no meu coração, não há mais tempo. Eu falo: Senhor, me mantém firme nesse caminho, porque se qualquer coisa acontecer e a minha vida acabar neste lugar, eu quero estar contigo na glória. Amém? Vai acabar, que um dia acaba a nossa vida neste lugar, mas há um lugar de eternidade para vivermos. Mas eu tenho que decidir para onde eu vou. As minhas decisões aqui vão determinar o meu futuro, a minha eternidade. A minha inconstância pode roubar a minha salvação.
Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Aleluia. É tempo de despertarmos para o Senhor, para vivermos verdadeiramente a palavra dEle, obedecermos independente das circunstâncias. Ainda que tudo me diga que não, o Senhor me dá uma palavra, é nessa palavra que eu vou. A palavra fala que Pedro pescou a noite inteira, tentou pescar e não conseguiu nada. O Senhor apareceu para ele e falou: lança a rede. Ele falou: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, mas debaixo da tua palavra eu lançarei as redes. E debaixo da palavra do Senhor ele lançou as redes. E a palavra fala que foi grande aquela pesca. A rede quase não suportou a quantidade de peixes. Por quê? Porque debaixo de uma direção, as circunstâncias não davam nada, não davam garantia de nada. Mas a palavra do Senhor mudou a circunstância, mudou o cenário, trouxe o milagre. É isso que eu preciso ter na minha vida. A palavra do Senhor muda o cenário, muda a circunstância. A palavra do Senhor faz nascer o milagre, faz nascer o novo. Amém? E nesta noite eu quero te convidar a tomar um posicionamento diante do Senhor. O Senhor nos colocou aqui hoje para que a palavra que Ele colocou sobre as nossas vidas seja verdadeiramente frutífera. Amém? Josué tinha uma palavra clara sobre a vida dele. Josué, você vai levar este povo para herdar a terra prometida. Você vai se levantar, você vai se esforçar, você vai se reanimar em mim. Ser forte, ter bom ânimo, se esforça, tem bom ânimo. Eu vou te honrar. Era uma palavra clara e objetiva. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito claro e objetivo. E ele fez aquilo que o Senhor o pediu. Ele se levantou, ele se esforçou, ele se animou no Senhor e ele foi. Hoje o Senhor nos chama a nos levantar, a nos esforçar, a nos reanimar nele. E ir aonde Ele tem nos colocado para ir, aonde Ele tem nos mandado ir. Deus colocou uma palavra sobre nós. Qual é a palavra que o Senhor já te deu? Qual é a palavra que você não tem vivido porque você não crê, porque você é inconstante, porque você duvida da promessa? Hoje você vai fazer uma reflexão disso. Qual é o lugar que você está parado? Aonde foi que você retrocedeu? Porque você não crê na promessa, porque você não se vê capaz, porque você não se vê digno. Hoje essa situação cai por terra. E hoje nós nos levantamos para viver algo novo do Senhor nessa noite. E eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Deus sabe que as nossas lutas são grandes. Deus não está aquém dos nossos problemas e das nossas limitações. Ele sabe. Ele sabe tanto que Ele reforçou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu vou te honrar, eu vou te levantar. Onde você pôr os teus pés, você vai ser abençoado. Se você cumprir as minhas palavras, você será muitíssimo próspero e abençoado, bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Amém. A palavra é clara para nós. Se eu cumprir os propósitos, os princípios do Senhor, em obediência, a palavra me garante que eu serei bem-sucedido. Que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me honrar. O Senhor vai me abençoar. O Senhor vai honrar o lugar onde eu estiver. Aonde eu estiver precisa ser próspero. Aonde eu colocar as minhas mãos precisa ser próspero. Eu preciso carregar a luz de Cristo. Eu preciso carregar esta graça. Eu preciso carregar o milagre. Eu preciso ser o vaso que o Senhor quer me usar aonde Ele quiser. Amém. Há uma palavra sobre nós este ano. Nós temos uma palavra individual, mas o Senhor colocou uma palavra sobre a igreja. É o ano do sobrenatural. As palavras sobre a minha vida dirigem os meus caminhos. Elas demonstram quem eu sou. Se eu falo eu sou vitoriosa, elas vão determinar, elas vão demonstrar que eu sou vitoriosa. E aonde eu estiver, as pessoas vão ver essa marca na minha vida.
Se eu falar que eu sou uma derrotada, todo mundo vai me olhar e ver que eu sou derrotada, vai estar na minha cara. Mas hoje nós vamos colocar a palavra de vitória sobre as nossas vidas. Eu sou filho, eu sou vitoriosa, eu sou amada. Onde eu for, o Senhor vai me abençoar. Os propósitos do Senhor se cumprirão. Os princípios do Senhor serão honrados na minha vida. Porque aquele que prometeu é fiel e eu creio. Há uma convicção no meu coração que não vai morrer, que não vai se perder diante das circunstâncias.